E aí a gente tem também a cobertura da base, né? Então, por exemplo, tu pode aí ter uma cobertura de base mais leve, média ou mais com uma cobertura mais alta, tá? E aí, como que tu vai escolher? Conforme o teu gosto. Eu, por exemplo, gosto muito de base de cobertura média porque eu tenho algumas manchinhas na pele. Então, para eu não precisar ficar corrigindo com corretivo colorido e tendo que disfarçar o corretivo colorido com outro corretivo para daí passar a base, eu já prefiro uma base que tenha uma cobertura média para eu não precisar usar os outros corretivos embaixo, tá? E tem uma dica bem legal para quem aí às vezes compra uma base que tem uma cobertura média, mas tu quer, por exemplo, uma cobertura mais leve. Tu pode misturar essa base, por exemplo, com um protetor solar, ou tu pode deixar a esponja úmida, que a base já vai ficar um pouquinho mais leve na pele, tá? Só de tu usar a base com uma esponja úmida. Eu uso sempre com a esponja úmida, gosto muito de usar a base com a esponja úmida. Se eu percebo que a minha base ela ficou em alguns pontos com a cobertura mais média, eu venho e faço uma camadinha a mais ali onde eu quero, que normalmente é nessa parte onde tem as manchas. E com relação à cobertura da base, sem ser assim esses truquezinhos, normalmente, tá? Em 99,9% dos casos, o protetor solar com cor é o mais leve que tem. O protetor solar com cor, ele realmente vem com um pinguinho de cor só pra fazer uma leve camadinha ali de cor, tá? Mas o protetor solar com cor serve mais realmente para proteger a pele. Ele é mais como um protetor solar mesmo, que tem um pouco de cor, do que, por exemplo, a base, que tem mais cobertura do que proteção, tá? A gente sempre tem que cuidar também na base se ela tem proteção ou não, mas vocês sabem que eu sempre indico que vocês usem protetor solar antes de aplicar a base. E aí, o protetor solar com cor é o mais leve dos leves que possa existir. Então, assim, se tu não quer de forma nenhuma parecer que tá com base, use o protetor solar com cor. Se tu quiser uma cobertura média, existem cobertura leve, tem os BB Creams, tá? O BB Cream, normalmente, ele já vai começar a ficar um produto um pouco mais pastosinho, com um pouco mais de cor, mas ele dá aquela cobertura leve. Se tu usar, então, com a esponja úmida, fica mais leve ainda, porque acaba sempre dissolvendo um pouco desse produto quando a gente tem um acessório úmido, que nesse caso é a esponja. E aí depois realmente vem as bases com outros tipos de cobertura. Bases mais líquidas, elas também tendem a deixar uma camada mais fina na pele, tá? Ela vai ter muitas vezes uma boa cobertura, mas vai ficar realmente com aquela sensação de pele bem leve, tá? E aí depois a gente vai ter bases um pouquinho mais grossas, a gente vai ter a base em bastão, que normalmente dá cobertura bem alta, e aí se tu quiser uma cobertura mais leve, tem que umedecer a esponja e aplicar pouco produto para não fazer aquela camada grossa, porque mesmo que tu esteja com a esponja úmida, se tu aplica essa base em bastão e tu não espalha bem esse produto, vai concentrar e automaticamente vai fazer uma camada mais grossa na pele. Então a gente tem que prestar também atenção a esses pontos. Para quem tá começando, eu sempre indico que opte pelas bases mais líquidas, tá? É mais fácil de começar, fica menos marcada se for o caso, e a gente consegue espalhar ela melhor justamente por causa da textura que ela tem. Quanto mais grossa, mais densa ela for, né, eu digo sempre mais pastosa, tu já percebe pela base que se tu vira, né, a embalagem da base, ela não escorre dentro, é porque ela já é uma base um pouquinho mais consistente, ela é uma base um pouquinho mais, que a consistência dela já é um pouquinho mais grossa, então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado se tu tá começando. Mas é bem tranquilo. Com relação à cor da base, gurias, tem que testar na pele, não adianta. Tu não vai fugir de testar a base no rosto, no queixo. E aí, tu sempre vai precisar fazer uma misturinha. Ou deixar ela mais escura ou deixar ela mais clara. Se tu quer uma pele com cobertura leve, BB Cream ou protetor solar com cor,
ou bases líquidas. E aí, se tu quiser uma cobertura média, sempre uma base que ela seja um pouquinho mais grossinha. E se tu quiser uma cobertura alta, base em bastão. Sempre mais indicado, tá? Então, quando a gente fala de cobertura e de cor de base, é isso, tá? Outra pergunta que me fazem bastante também com relação à base. Fran, uso a base com pincel ou com esponja? Gente, o pincel, a gente precisa ter uma noção que ele tem cerdas e ele se abre, certo? Então, tu vai aplicar a base, à medida que tu for espalhando esse produto, o pincel vai abrir e pode ficar as marquinhas das próprias cerdas do pincel. Se tu gosta muito de pincel, pode usar, tá? Mas usa sempre um kabuki, que ele seja bem firme, que ele não abra muito as cerdas, que isso vai facilitar para fazer a maquiagem básica do teu dia a dia. Mas eu indico muito que tu tenha esponja, tá? A esponja, ela é mais fácil, ela é toda fechadinha, então tu já consegue aplicar a base, já consegue dar um acabamento, então é muito melhor, tá? Eu indico esponja em primeiro lugar e o pincel em segundo lugar, tá? Eu já fiz vários testes, eu me maquio todos os dias, né, praticamente, então já consigo dizer pra vocês que não tem comparação com a esponja. Prefiram a esponja, comecem e já peguem o jeito de usar a esponja com a base, pra aplicar a base, tá? É bem mais fácil, o acabamento também já fica muito mais bonito. Mas tu pode usar o pincel bem tranquilamente. Tava pensando em pincel língua de gato. Eu particularmente não gosto muito, eu já nem tenho mais pincel língua de gato. Mas pode ser que funcione. Se tu quiser testar com pincel língua de gato, a única coisa é que a gente não, em momento nenhum, a gente esfrega o pincel na pele. Mesmo que seja o pincel língua de gato, sempre com batidinhas, tá? Sempre com batidinhas a base pra gente não arrastar e acabar fazendo com que a pele absorva todo esse produto. Tu vai acabar não tendo cobertura nenhuma com a base. É por isso que a gente não arrasta a base na pele nunca. Nem com a esponja, nem com o pincel, independente do pincel. Base, ela foi feita para ser usada com delicadeza. Mas delicadeza no sentido de sempre com batidinhas, seja com o pincel ou seja com a esponja. Sempre com batidinhas pra quê? Pra gente depositar o produto ali e ele já fazer aquela camada mais leve ou mais média, tanto faz. E pra gente não perder produto, porque quando a gente arrasta, ela vai ficando mais fina. Quanto mais fina, a pele suga mais, ainda mais, se tu não é acostumada a fazer skincare, tá? Se tu não é acostumada a limpar e proteger a pele. Então a pele vai sugar tudo. Por isso, sempre pouquinho produto espalha, pouquinho produto espalha com batidinhas. Não que nunca tu não vai poder dar uma arrastadinha, mas não é só arrastar e esfregar a base de qualquer jeito na pele, tá? É sempre com esses cuidados.